Boa noite, amada igreja. Eu saúdo com a paz do Senhor. Amém? Amém. André, seja bem-vindo aqui no meio de nós. O Senhor vai te abençoar grandiosamente, tá? E abre bem o teu coração, como todos nós estaremos abrindo, tá? Para ouvir a palavra do Senhor. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado grandiosamente nesta igreja com palavras de edificação. Amém? Amém? Dá para ouvir? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora dá para ouvir claramente, né? Amém. Bom, meus queridos, Deus tem falado muito ao meu coração, ao coração dos pastores também, né? E sobre intimidade, relacionamento. E o Senhor, e hoje eu trouxe justamente sobre relacionamento de intimidade. Amém? Amém? Amém. E nós vamos falar se realmente nós temos esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. E muitas vezes a gente acha que nós estamos tendo esse relacionamento, mas a gente acaba, ao invés da gente ouvir ao Senhor e deixar Ele trabalhar na nossa vida, a gente não faz isso. A gente quer trabalhar para Ele, né? Mas Deus não quer isso da gente. Ele quer que a gente descanse nele para que Ele possa trabalhar na nossa vida. É isso que Ele quer de cada um de nós. E esse relacionamento vai envolver alguns grandes homens da Bíblia, tá? Do Velho Testamento e do Novo Testamento. Amém? Eu vou citar alguns versículos aqui para que vocês entendam como foi o relacionamento com esses grandes homens da Bíblia. Amém? Na caminhada do Senhor. Bom, o tema da pregação é como está o seu relacionamento de intimidade com Jesus. Como está o teu relacionamento com Ele? Amém? Então, analisa cada um o teu coração, né? E vê se realmente a gente está tendo essa intimidade com Ele. Amém? E nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós sabemos que Deus, Ele prefere que a gente obedeça a Ele, que a gente siga a Tua Palavra e que a gente leia as Escrituras. E através das Escrituras é onde a gente vai conseguir ter essa intimidade com Jesus, com o Pai, Deus Pai. Amém? Então, eu gostaria que todos abrissem a Bíblia lá em Gênesis 5. Capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Aqui fala... Todos acharam? Amém? Amém? Aqui fala de um homem, né, que era íntegro e que andou muito com Jesus. Com Jesus não, com Deus, me perdoe. E essa pessoa se chama Enoque. Era tão íntegro com Deus, ele fez essa caminhada juntamente, de tão agradável que o Enoque era para Deus, ele tomou para si. Deus tomou Enoque para si e levou para ele. Então, tamanho relacionamento que ele tinha, né, com Enoque. Então, ele tomou Enoque para ele. E ninguém mais viu ele na terra. Amém? Porque realmente, olha, é uma coisa tão maravilhosa quando Deus se agrada com uma pessoa, com o coração dela, e toma para ele. E nós devemos ser assim com ele também. Amém? Como Enoque foi com Deus, ser íntegro. Amém? Eu sei que na nossa caminhada é difícil, nós temos muitas coisas para fazer, então isso não agrada a Deus, porque a gente tem muitos afazeres ao invés de estarmos na presença de Deus. Não é verdade? E nessa caminhada também Deus chamou uma pessoa muito importante na nossa caminhada, que foi Abraão. E ele é o pai da nação. Ele foi o pai da nação. E através dele, nós fomos alcançados também. Amém? Então, tá dando para ouvir?
ouvir, não está muito... Amém. Amém? Dá para ouvir? Aqui acho que está... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor. Então, Deus chamou Abraão para fazer essa caminhada. Ele chamou para sair do meio da parentela dele, né? E Deus ia mostrar um lugar para ele ir, uma terra. E Abraão não sabia para onde ir, não tinha essa orientação ainda. Né? Mas Deus pediu para sair do meio da parentela e seguir seu caminho, em que ele ia mostrar essa terra. E a partir desse momento, Deus já estava começando a ter relacionamento com Abraão. Né? E nessa caminhada, Abraão começou a confiar, ter a convicção que Deus ia ajudar nessa caminhada, né? Para chegar nessa terra prometida. E ele começou a ter esse relacionamento íntimo com Abraão, né? E como se fosse um amigo íntimo dele já, nessa caminhada. E assim foi indo essa caminhada, Deus foi conhecendo mais o Abraão, Deus já conhecia Abraão, e Abraão foi conhecendo melhor quem era Deus. Só que um dia chegou na vida de Abraão e fez uma promessa, que ele ia ter um filho. Né? E através desse filho ia ter muitas nações, ia ter muitas vidas na mão dele. Amém? E esse filho, da promessa, né? Que Abraão ia ter através da Sara, né? Deus já tinha abençoado a vida dele e prometeu que ele teria, mas Abraão já sabia que a esposa não poderia ter essa criança, esse filho, porque ela era estéril. Né? Mas Deus já tinha colocado esse propósito no coração de Abraão. E ele confiou, né? Confiou na palavra de Deus. E foi se passando os tempos, nasceu Isaac, nessa caminhada de Abraão, e Deus fez um pedido para Abraão, né, nessa caminhada, que oferecesse o filho dele no altar. E Abraão Deus pediu para Abraão que matasse o seu filho Isaac, o único filho que o tanto amava. Mas isso só era uma prova na vida de Abraão, para ver onde está o coração dele. Bem? E nesta caminhada, Abraão pegou seu filho e levou para o monte, já preparando todos os preparativos para o sacrifício. Ele chegou até o monte com o filho dele perguntou: pai, cadê o sacrifício? Aí nessa caminhada, Abraão falou assim: Deus proverá. Então, tamanha a confiança que ele tinha em Deus, ele fala: não, Deus vai prover desse sacrifício, desse cordeiro. Amém? Amém? E no momento que preparou e colocou Isaac no altar, tá? Colocou ele no altar, já com o cutelo na mão, ou seja, com um punhal, já pronto para fazer esse sacrifício, veio um anjo pedindo: Abraão, não faça isso. Pare. Deus só queria saber se você realmente ia cumprir, né, com o propósito que Ele pediu para você. Se realmente você ia sacrificar o teu filho único que foi dado por Deus. E Ele provou que realmente ele tem essa intimidade com Deus, porque ele obedeceu até o final. Verdade. Não é verdade? E por isso que ele foi chamado o Pai das Nações, porque ele obedeceu a Deus. Amém? Então, o mesmo nós temos que fazer nessa caminhada, obedecer a voz de Deus. Como obedecer a voz de Deus? Através da palavra, através da Bíblia, da Escritura. Né? Se a gente tivesse a ler constantemente, dia e noite, que eu sei que é difícil na nossa caminhada aqui no Japão, amém? É trabalho, é constante, tem horas extras. Então, isso vai tomando a nossa vida, na nossa caminhada, e isso vai cansando a gente. Na verdade, Deus sabe todos os propósitos que tem cada um. Todos conhecem cada coração. Mas basta só falar que eu estou à disposição do Senhor, não importa como você está.
Ele vai estar te auxiliando, Ele vai estar te cobrindo, Ele vai estar te fortalecendo nessa caminhada. Sei que é difícil, para nós é difícil, mas para Deus nada é impossível. Então, se a gente confiar nele, por mais que a gente esteja cansado, mas se a gente entrar na presença dele, não fazer o trabalho para ele, mas sim entrar na presença dele, que é isso que ele quer, ele vai trabalhar por nós. E ele quer que a gente descanse nessa caminhada. Então, ele não quer que você trabalhe, ele quer que você descanse. E se você entrar no seu quarto e conversar com Deus, ele vai trabalhar por você. Ele vai fazer tudo por você. Amém? Então, essa foi uma parte que Deus provou, então, o segundo homem, que é Abraão. Amém? Lá em Êxodo também, vamos abrir lá em Êxodo. Êxodo 33, versículo 11. Fala de uma pessoa que ele escolheu. Amém. No tempo da escravidão dos seus filhos lá no Egito, né? E levantou-se um homem chamado Moisés, né? E Moisés também, ele tinha essa intimidade com Deus, ele tinha esse relacionamento de intimidade com ele. Inclusive, ele conversava com Deus face a face. Uma vez ele esteve face a face com Deus e estava conversando com ele. Então é uma coisa que é maravilhoso ver uma pessoa estar cara a cara com Deus. Porque é difícil você ver um homem estar cara a cara com Deus. A gente só conhece Deus através da palavra, na verdade. A gente não ouviu e nem viu. Mas a gente conhece Deus através da sua palavra. Por isso que nós temos que confiar nessas palavras que estão aqui. Porque essas palavras são vivas na nossa vida. E ele faz parte da nossa caminhada. Porque a partir do momento que você está lendo a palavra, você está começando a ter intimidade com Deus. Você está entrando na intimidade com Deus. É por isso que ele pede, medite dia e noite. Que assim, ele vai estar conosco nesta caminhada. Ele não abandona ninguém. Por mais que a gente esteja afastado dos caminhos deles. Mas se ele tem um propósito na tua vida, ele vai te segurar você, ele vai te abençoar, ele vai cuidar de você, ele vai te alimentar. Amém? Então, não precisa se preocupar. Basta somente estar descansando no Senhor. Descansar no Senhor é conversar com Ele, entregar a sua vida na mão dEle. E Ele fará o restante das coisas na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? Amém? Então, vamos lá em Êxodo. O que Deus fala aqui em Êxodo? Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Nós vamos ler só a primeira parte. Amém? Aqui fala: E falou o Senhor a Moisés, cara a cara, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Amém? Então, você vê a intimidade que ele estava tendo com Moisés. Então, por essa intimidade que Deus tinha com Moisés, porque ele buscava, orava, ele buscava o Senhor de todo o coração. Por isso que ele foi chamado de amigo aqui nesta palavra, né? Que estava cara a cara com Deus. Amém? E outra pessoa também, outro homem também na Bíblia, que foi um grande, também teve intimidade com Deus, não só ele, mas outros vários, né? Foi Elias. Elias, ele tinha essa intimidade com Deus. Quando ele orava, as coisas aconteciam, né? O que ele falava acontecia diante de Deus, porque Deus ouvia as orações dele. Amém? E para a gente saber como Elias tinha essa intimidade, a gente vai abrir então lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Nessa caminhada, Elias, ele foi arrebatado e Deus tomou ele. E não foi na morte de Elias, foi em vida ainda, porque ele tirou em vida da terra, como fez com Enoque. Amém? Aleluia?
E a gente precisa ter essa intimidade com o nosso Pai para ser arrebatado em vida. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Bom, então, como aconteceu isso para Elias? Também nós vamos ver aqui a primeira parte de Elias. Elias, ele foi arrebatado, né? No versículo 11, seria capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa segunda pessoa que ele está se referindo é o Eliseu, o profeta, que se tornou profeta também, nessa caminhada. Enquanto ele estava sendo discípulo de Elias, nesse meio tempo eles estavam caminhando, Deus tomou ele, mandou uma carruagem, uma carruagem de fogo, e com seus cavalos flamejantes também, e o levou, tomando ele no redemoinho, levando ao Senhor. Amém? Então, essa foi a intimidade que Deus, quando Deus tem intimidade com os homens da época, ele fazia isso, porque amava eles e ainda ama. Amém? Amém. Então, não só foi Enoque, Abraão, Elias, também teve outros personagens da Bíblia, né? Homens também que eram bem dedicados ao Senhor, né? Sempre estavam na presença do Senhor. Então, não era só esses 3 homens, né? Tinha Jó, né? Era íntegro com Deus também. Davi, o rei Davi, né? Samuel, Daniel também. São esses homens e outros ainda que eu não citei aqui, mas eles foram muito usados por Deus e tinha muita intimidade com eles. Amém? Então, a gente tem que confiar no Senhor, que Ele pode fazer tantas coisas por nós. Amém? E nós vamos então agora lá no Novo Testamento, né? E Deus está querendo usar cada um de nós, né, nessa caminhada. Ele quer ter essa intimidade. Então Deus, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui conosco. Ele quer esse relacionamento. Ele quer ter esse relacionamento íntimo com Ele. Então, por isso que Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui com os braços abertos, aguardando que nós sejamos íntimos deles. Que nós tenhamos esse relacionamento íntimo com Ele. Amém? Porque se a gente não tivesse relacionamento com o Senhor, a gente nada pode fazer. A gente não vai conseguir caminhar com Ele. Ele não vai tomar para si. Mas Ele aguarda, Ele sabe, Ele tem o seu momento certo. Ele sabe o momento certo de cada um. Amém? Mas Ele quer ter esse relacionamento justamente para que Ele possa nos reensinar aquilo que Ele tem de muito mais precioso, que é a palavra. Amém? Então nós temos que fazer o quê? Ir de encontro com Ele. Se a gente fizer isso através da palavra, mesmo que a gente não está ouvindo Ele, não está na presença dEle, não estamos vendo Ele, não estamos ouvindo, mas através da palavra nós podemos crer que Ele existe. Né? E esse é Jesus, que veio aqui nesse mundo para nos salvar. Ele se esvaziou totalmente da glória dele para ser um homem no meio de nós. E para a gente ter essa intimidade com Jesus, primeiramente a gente acho que todo mundo já até conhece esse versículo, está lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 33. Todos nós conhecemos. E é falado direto, todas as pregações são faladas sobre esse versículo. Bem, lá em Mateus 6:33, fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas muito pelo contrário, a gente faz o contrário. Muitas vezes o nosso coração está voltado nas coisas e a gente acaba deixando quem de lado? Justamente Deus.
E isso não pode. E a gente não pode trocar esses valores. Porque Deus conhece a necessidade de cada um que está aqui. A minha necessidade, a necessidade de cada um que está aqui. Mas basta a gente fazer, sabe o que? É buscar o primeiro, é o reino de Deus. Buscar o reino dele e a justiça dele. Porque tudo que nós fizermos buscando em primeiro lugar a justiça e a presença de Deus, as outras coisas que a gente tem desejo e almeja, Deus vai acrescentar. Amém? Amém? E para isso a gente tem que estar na presença dele. E para a gente poder ter maior intimidade ainda, maior intimidade nessa caminhada, né, com Jesus, e para a gente poder ter esse relacionamento íntimo com Deus, com Jesus, a gente vai ter que fazer o seguinte: abre lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 6. Todo mundo conhece esse versículo também. E para ter essa intimidade com Jesus, nós temos que entrar na onde? No teu secreto, no quarto, falar com Jesus. É ali que você vai falar com o Pai. E quando você faz isso, Ele vai estar te ouvindo, porque você está só com Ele. A presença dEle vai ser grande ali. O Espírito Santo vai estar intercedendo por você para ter esse relacionamento com o Pai, com Jesus. Amém? Então vamos todos abrindo lá em Mateus 6. Amém. Antes de ler o versículo 6, eu vou falar então lá no Mateus 6, 33, está aqui. Fala sobre: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, não precisa correr atrás das coisas. Basta você entrar em secreto no teu quarto, falar com Deus, ter essa intimidade com Ele, converse com Ele, descanse no Senhor, e Ele vai trabalhar por você, por mim e por você. Então a gente não precisa se preocupar pelo dia de amanhã, sendo que Deus já conhece o que a gente precisa, de comer, beber, até de vestir. Não é verdade? Então, não se preocupem do amanhã. Deus cuida do amanhã, Ele cuida do amanhã para nós. Então, a gente só basta estar descansando no Senhor, tendo essa intimidade com Ele. Amém? Amém. E outro versículo também que pode nos ajudar muito se aproximar da presença de Deus, justamente em orações, através da palavra. Então, lá em Tiago 4, vamos abrir lá a Bíblia em Tiago 4, versículos 7 e 8. Ali a gente tem uma intimidade com Deus, a gente consegue ter essa intimidade com Deus. Acharam? Amém. Meus queridos, para a gente ter essa intimidade com Deus, nós temos que nos sujeitar a Deus. Amém? Se você tem essa intimidade, você consegue ter esse relacionamento com Ele. Então, a palavra mesmo diz assim, no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando a gente tem esse relacionamento com o Pai, essa intimidade com o Pai, através da palavra, o diabo não toca em você, porque você é dele. Você é do Pai, você é de Jesus. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Ele morreu por nós, levou todos os nossos pecados. Então, o diabo não tem nada que ficar apontando o dedo para cada um de vocês. Não me aponta o dedo, não aponta em você. Não sei se vocês estão entendendo. Então, Jesus pagou esse alto preço para derrubar justamente aquele que quer o pior da gente, que é o diabo. Então, não se preocupe, a gente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos e lavados pelo sangue de Jesus. Então, o diabo não toca na gente.
a não ser que haja uma permissão de Deus. Aí sim, para ver aonde está o nosso coração, se vai provar você nessa parte. Mas eu não sei qual é o propósito dele nessa área. Mas quando ele quer, ele prova. Mas enquanto estivermos ligados no Senhor, inimigo nenhum toca em você. E ele te dá vitória. Amém? E o inimigo tem que bater de retirada da presença do Senhor. Amém? Porque ele não pode fazer nada por nós. Nada. Glória a Deus. Então, lá em Tiago, eu já falei o versículo 7, né? E vamos falar o versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, Ele se aproxima com você. Quando você começa a buscar o Senhor através da palavra, se você começa a aproximar dEle, e o que Ele vai fazer? Ele vai estar aproximando de você. E vai vir, Quanto mais relação na palavra, quanto mais você orar, buscar a face do Senhor e se aproximar dEle, Ele vai estar se aproximando de você. Quanto mais você tiver essa intimidade, Ele vai estar próximo de você. Está próximo do pastor, de todos vocês, de mim. Ele está aqui do nosso lado. Quando a gente faz esse relacionamento, Deus ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida. Ele é um em nós. Quando Ele é um em nós, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém? Então, fiquem tranquilos. Porque quando a gente se aproxima desta forma, nada nos separa de Deus. Nada. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória ao Senhor. Vamos só ter mais um pouquinho, mais 7 minutos, mas glória a Deus, eu estou terminando. Tá? E quando a gente tem essa intimidade com Deus, se aproxima mais ainda, então vamos ver lá em João, vamos abrir lá em João 15, 5. Todos conhecem esse versículo também. É uma aproximação, é um relacionamento íntimo com Deus também. E ali ele nos ensina como buscar, né, a santidade, como buscar ganhar as vidas lá fora. Todos acharam? Amém. Amém? Então vamos ler lá em João 15, 5. Diz assim. João 15, 5. Jesus fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, isso é uma aproximação que nós temos com Jesus. Então, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então, através dele, nós conhecemos o que Deus quer da gente, através da palavra. E a palavra nos ensina a ter essa aproximação de Jesus. Amém? Agora, quando a vara não dá, ou seja, o ramo não produz fruto, ele é cortado. Né? E aqueles que dão frutos, para dar mais frutos ainda, o que acontece é podado somente podado para dar mais frutos. E através dessa poda, que é a palavra, é onde nos enche, né, de sabedoria, de entendimento da palavra, onde Ele nos ensina através da palavra. A gente fica cheio da palavra para poder buscar as vidas que estão lá fora, para poder também pertencer a essa videira. É isso que Deus quer, Jesus quer, essa intimidade, para que Ele use nós para justamente dar muitos frutos nessa caminhada. Amém? Então, nós temos que estar sempre ligados no Senhor. Aleluia? E vamos lá também, continuando em João 15, versículo 15. Aí nós vamos receber um título. Né? E Jesus, a gente era servo de Jesus na época. Tá? A gente se sente como servo. Não é isso. Ele não quer mais que a gente se sinta como servo. Servo, ele só obedece. Mas Jesus falou assim para eles: não sendo servo, vocês não são mais servos, mas será o meu amigo. Vai se tornar meu amigo. Amém? Bom, isso eu estou falando através do meu falar mesmo. Tá? Então vamos abrir lá falar então o versículo 15, João 15, 15, diz assim: já vós não chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então Jesus nessa caminhada ensinou e nos ensina ainda a palavra. Continua ensinando. Então ele não chama a gente mais de servo, e sim amigo deles. E quanto mais você tem essa intimidade, mais amigo a gente é dele, principalmente do Espírito Santo que está conosco. Quanto mais a gente tem esse relacionamento com o Espírito Santo ele já vai tomando o trono dele, que é o nosso coração. Então é isso que ele quer, esse relacionamento, para que o Espírito Santo entre no nosso coração, faça morada dentro de nós, para que ele tome o trono dele, para que ele se sinta dentro do teu próprio templo, que é nós. Esse templo somos nós. E ele quer fazer essa habitação em nós. Só que nós temos que permitir ele fazer isso. E através da palavra, a gente permite fazer isso. Mas só que nós temos que obedecer a palavra. Amém? Então, nós temos que entregar justamente aquilo que ele mais quer da gente. O nosso coração. Dentro do nosso coração, tem tudo. Então, tem o nosso emocional. Tem os nossos desejos. Tudo aquilo que o coração tem, nós desejamos. E isso, Deus não quer que você esteja como é que se fala? Que você não esteja servindo as coisas do mundo. Que você não se apegue às coisas do mundo. Nós precisamos das coisas de si para sobreviver. Tá? Trabalho nós precisamos. Nós precisamos das coisas que tem aqui. Mas isso não é pecado a gente adquirir. Mas Jesus não quer que a gente se apegue nas coisas do mundo. E sim nas coisas do alto, do reino, o reino de Deus. É por isso que ele pede, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a gente invoca o reino de Deus, o reino de Deus ele vem para a terra. É onde a gente tem que estar ligado no Senhor. Abraçar esse reino para nós. Amém? E para isso que nós temos que estar sempre em oração, buscando a face do Senhor, estando na presença dele no teu quarto de secreto. Amém? E é ali que a gente vai conhecer e ter essa intimidade com Deus, com Jesus. Se a gente não fizer isso, ele nada pode fazer por nós. Mas ele está esperando por nós, com braços abertos para ter essa intimidade. Mas se a gente não fizer isso, praticamente a gente vai estar fazendo aqui uma caminhada vazia. A gente não vai conseguir chegar no objetivo que Deus quer da gente. A gente não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para nós, de alcançar o reino dele. Não é verdade? Amém? Então, fica essa palavra para todos vocês. Bom, eu encerro por aqui. Né? Nós vamos ter a Santa Ceia também. Né? E Deus quer esse relacionamento. Procurem buscar Ele sempre no secreto. Sempre ter essa intimidade com Ele. Porque Ele vai ficar muito feliz de estar conosco, junto nessa caminhada. Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer todos nós junto dEle, para o reino dEle. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor, Pai, sonde cada coração que está aqui, Senhor. E que estas palavras vão de encontro com cada coração, através até do meu coração, Senhor. Mas que cada um supra as suas necessidades através dessas palavras. Mas nós queremos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, Papai. Nós queremos estar na Tua presença, Pai. Mas nós temos que entregar o de mais precioso que nós temos, é o nosso coração, Senhor. E nós entregamos o nosso coração para Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer o que quiser da gente, Pai, porque nós estamos à Tua disposição, mas através da obediência da Tua palavra, Papai, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor visite cada coração que está aqui agora, Pai, e sonda cada coração, Pai, para que todos eles, Pai, sintam a Tua presença e saiam cheios da Tua presença daqui, Pai, em nome de Jesus. E para que esse relacionamento seja maior ainda a partir do momento que nós estamos ouvindo a Tua palavra, Papai. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. E eu passo a palavra para o nosso dirigente, pastor Luiz Chives. Obrigado, Diácono.